Oiê! Eu sou Débora Mingroni, do missmingroni.com. Hoje é dia 8 de março de 2018 e ontem passou uma nevasca aqui e as crianças estão em casa e é por isso que tá essa martelada aqui em cima, porque eles provavelmente estão correndo aqui em cima. E hoje também é quinta-feira, dia de vídeo e Dia Internacional das Mulheres. Eu ia fazer um vídeo com um tema diferente pra hoje, mas quando eu abri as minhas redes sociais e vi 1 trilhão de posts no Instagram e no Facebook sobre o Dia da Mulher, e sobre empoderamento feminino, e sobre o nosso lugar na sociedade, eu decidi falar sobre isso. Eu sei que é um pouco polêmico, e eu sei que normalmente eu não sou tão clara quanto eu quero nos vídeos, porque a minha cabeça é um pouco bagunçada, e o jeito que eu transmito as coisas pra vocês sai fora de ordem, porque eu me meto num assunto e daí esqueço totalmente que eu tinha uma linha de pensamento pra seguir. Mas eu prometo que eu vou tentar. Alguns dias atrás, eu vi um post que dizia assim, o tema do post era: a incrível geração de mulheres que foi criada para ser tudo que um homem não quer. Uma pessoa com um olhar ruim, com um olhar errado, ela vai entender aqui que essa matéria é para provocar os homens, ou que é de uma pessoa que não quer nunca ter um homem na vida dela. Não. O tema da matéria é polêmico, o título é polêmico, mas a matéria é simplesmente sobre como as mulheres são cada vez menos o que a sociedade espera delas. E era uma matéria incrível, e foi isso que eu expliquei no tempo, tipo, junto quando eu repostei a matéria. Que foi, eu sempre fui assim, mas cada vez mais eu sou menos do que as pessoas esperam de mim. E de uma maneira positiva. Existe sim um jeito positivo de transmitir quem você é. E por quê? Porque eu tenho 22 anos, eu larguei a faculdade pra vir ser babá nos Estados Unidos, um emprego temporário que não vai melhorar minha carreira, eu não tô estudando, não tô fazendo faculdade aqui, então tipo, eu não tô com os meus estudos, eu não tenho um namorado, eu não tenho intenção de casar, não tenho intenção de ter filhos. E quando eu converso com as pessoas sobre isso, as pessoas mais velhas, elas têm um olhar torto pra mim, elas têm uns comentários desagradáveis, tipo, ah, mas por que que você ainda tá solteira? Por que que você não quer casar? Por que isso? Por que aquilo? Porque eu não quero. Mas esse é o assunto que eu vou chegar um pouquinho mais pra frente. Mas eu acho legal como muita gente sempre vira pra mim e fala: nossa, Débora, eu acho lindo como você teve coragem suficiente de sair de casa e ir pro outro lado do mundo. Eu admiro muito a sua força, sabe? Tipo, coisas assim, tipo, eu queria ter essa coragem. Eu vejo como você amadureceu. Eu acho essas coisas bem legais, porque esse é o tipo de coisa que eu quero transmitir em posts como esse, em vídeos como esse daqui. Que tá tudo bem se você escolher ser dona de casa e ficar em casa com seus filhos e, tipo, ficar naquilo. E tá tudo bem também se você escolher não ter filhos e se você escolher não casar. E tá tudo bem se você escolher um emprego feminino ou um emprego que não seja tão feminino assim. Tá tudo bem ser quem você é. E isso era uma coisa que poucas mulheres viam no passado, mas essas mulheres fizeram a diferença por isso. Mas hoje em dia o número é maior e é cada vez maior. A gente não tá querendo mais ficar dentro de casa. E mesmo quando a gente fica dentro de casa, a gente sabe o nosso lugar, sabe? A gente entende que o mundo também, se a gente quiser sair, quiser viajar, quiser fazer outra coisa, tá tudo bem também. E a gente entende que também o marido tem que participar na criação dos filhos e que a casa não é responsabilidade só da mulher, coisas assim, sabe? Eu acho que tinha gente que pensava assim no passado também, mas o que eu quero dizer, o que a matéria queria dizer é que esse número é maior, graças a Deus. As mulheres estão batendo o pé pra ser quem elas querem. E na verdade, quando eu postei essa matéria, uma amiga minha veio falar comigo, uma amiga que eu converso sobre essas coisas há muito tempo. Eu sempre tentei fazer ela entender o meu lado do pensamento, não mudar quem ela é, mas tentar fazer ela entender o meu lado do pensamento, porque ela não entendia. E quando eu postei isso, ela veio falar comigo e ela veio falar: nossa, agora eu entendo que, tipo assim, você não faz isso, sabe? Tipo, você não falava essas coisas pra mim irritar ou pra tentar me mudar, mas pra me fazer entender que eu posso ser quem eu sou, mesmo querendo certas coisas, mesmo querendo casar, mesmo querendo ter filhos, eu ainda tenho uma voz. E era exatamente isso. E daí a gente tava conversando sobre como, desde pequena, eu fui obrigada a me questionar sobre essas coisas, porque pra mim, a diferença entre eu e ela: se eu decidir fazer uma tatuagem, a minha mãe vai achar errado. Então, junto com a tatuagem, vai ter que vir todo um discurso, todo um debate, toda uma conversa pra convencer a minha mãe de que aquilo é o meu ver, de que aquilo é o jeito que eu acho
legal, sabe? É uma coisa que eu acho legal por mim. Se a minha amiga fosse falar, virasse pra mãe dela e falasse que queria fazer uma tatuagem, a mãe dela ia com ela. Então, tipo assim, ela não precisava pensar sobre, ela não precisava debater, ela não precisava bater o pé. E isso é com tudo, sabe? Tipo, se eu usasse uma mini saia, se eu arrumasse um namorado, a mãe dela adorava que ela namorasse, quer que ela namore, e a minha mãe não queria, sabe? Tipo, achava que eu era muito nova. Então sempre foram coisas que eu tinha que bater o pé, que eu tinha que pensar, que eu tinha que ver por que que eu não estava errada em fazer aquilo, e daí debater sobre o assunto. E tudo isso me fez amadurecer um pouco mais nessa questão do que ela, tipo, por isso que ela demorou um pouco a entender o meu lado. E isso remete muito a um outro post que eu vi que dizia o seguinte, que falava sobre aquilo de que a gente sempre fala que as mulheres amadurecem primeiro. Esse post dizia o seguinte: as mulheres não amadurecem primeiro que os homens. A vida inteira somos obrigadas a ter um certo tipo de comportamento que a sociedade aceita que os homens levem pro resto da vida. E isso é muito certo. Do mesmo jeito que essa minha amiga, a mãe dela achava legal tudo que ela queria fazer, é o que acontece com a maioria dos meninos. Eles têm a liberdade que a gente não tem. Uma coisa que eu sempre tive problema na minha casa foi em questão de roupa curta. Eu amo roupa curta, eu me sinto confortável com. Eu sou 8 ou 80, pra mim ou é curto ou é comprido. Só que a minha mãe é uma pessoa muito recatada, muito certinha. Pra ela, roupa tem que ser depois do joelho, nada apertado. Então eu sempre, desde pequenininha, desde que eu aprendi a falar, eu discuto com a minha mãe sobre roupa. Não é uma coisa que eu acho legal, porque discutir briga não é uma coisa legal, mas foi uma coisa que eu tive que passar. Já a minha amiga nunca precisou discutir sobre isso. Já o meu irmão nunca precisou discutir sobre isso. Entende? Quando eu cheguei no ensino médio, eu estudava em colégio particular, e colégio particular tem uniforme, e o colégio baniu o short do uniforme feminino, só do feminino, porque as meninas estavam atiçando os meninos. Aí eu penso, então os meninos que sentam de perna aberta com aquele short largo que você consegue ver tudo por dentro, eles ainda podem usar o short, mas as meninas não podem usar o short porque ele é curto e justo e tá fazendo mal pros meninos. Então foi uma coisa que eu fiquei muito, tipo, muito brava na época, e é exatamente o que esse post quer dizer. Nós temos um monte de regra, nós seguimos sendo educadas com os livros na cabeça e tendo que manter a postura, e falando de um jeito certo, sentando de um jeito certo, e se portando de um jeito certo. Menina não pode brincar tal brincadeira. E querendo ou não, a maioria das meninas passou por isso quando era criança, sim. E, tipo, hoje em dia, as regras ainda são diferentes, mas essas regras ainda existem só pras meninas. Menina se namora vários caras diferentes, meu Deus, ela tem uma reputação ruim. Agora, se um cara fica com várias meninas diferentes, ele é poderoso, ele é lindo, todo mundo quer ele, e isso e aquilo. Então, tipo assim, os meninos são encorajados a manter esse comportamento infantil, enquanto a gente tem que amadurecer cedo, a gente tem que seguir aquilo, a gente tem que ser adulta, tem que ser madura, tem que saber tomar decisões certas, sabe? Toda essa cobrança que eu tive em cima de mim, eu vejo de um jeito positivo, porque eu fui obrigada, sim, a debater, a bater meu pé, a pensar nos meus direitos, a pensar nos direitos das mulheres no geral. Mas seria bom se, quando pequena, eu simplesmente pudesse usar uma saia ou um short sem me preocupar que as pessoas pensam que eu estou fazendo isso pra agradar um homem, ou pra chamar atenção, ou pra mostrar a minha perna. Tipo, não tem... Eu acho essas coisas tão ridículas, porque eu nunca pensei numa coisa dessa quando eu for escolher uma roupa. Eu sempre escolho a roupa que eu olho no espelho e eu me sinto bonita com. Se eu olhar no espelho e não me sentir bem, eu vou mudar de roupa. Se eu não me sentir confortável quando sentar com uma bermuda, tipo, porque ela fica apertada e etc., eu não vou usar, isso não me interessa. Aí, tipo, isso sempre foi um problema na minha vida e eu nunca entendi a razão do fundo, porque, tipo, a sociedade acha que eu estou fazendo aquilo por um motivo, quando, na verdade, aquele motivo não tá nem passando pela minha cabeça. E o que eu quero dizer aqui é pra gente parar de ouvir a sociedade, porque a sociedade mal sabe o que eles precisam pra vida deles, quem dirá pra nossa vida. E eu digo isso porque um dos problemas que eu tenho é ouvir demais de pessoas mais velhas por que que eu não tenho um relacionamento. Porque a essa altura do campeonato eu já devia estar quase noiva, eu já devia estar quase no altar, eu já devia estar pensando em filhos. E eu não quero, eu tenho zero, eu nunca namorei na minha vida, eu não quero namorar, eu não preciso de alguém com um título. Isso é um vídeo que eu quero fazer outra hora. Só que as pessoas que estão dizendo essas coisas pra mim, elas têm péssimos relacionamentos. Elas são péssimos exemplos. Então é basicamente aquilo: faço o que eu falo, não faço o que eu faço.
Isso é ridículo. A sociedade quer impor pra gente um certo tipo de comportamento que nem eles mesmos têm. E isso é horrível. Pleno século XXI, a gente precisa ter o direito de fazer exatamente o que a gente quer. Contanto que você não esteja infringindo as leis, não esteja machucando ou intervindo na vida de outra pessoa, você faça o que te deixa feliz, faça o que te deixa bem. Se o que te faz bem é ir pra faculdade que você quer, é arrumar um trabalho na área que você quer, se é namorar e casar e ter filhos, ou se é nunca casar na sua vida, se é largar tudo pra trás e sair, faça isso, bata o pé, seja quem você é. Isso me leva a outro assunto que eu vi hoje num post, uma das minhas mulheres favoritas que eu sigo no Instagram. Ela postou uma foto sentada com a perna arregaçada em Paris. Ela tava de calça e etc. E ela postou embaixo a seguinte frase: "Well-behaved women rarely make history." E em português isso seria: mulheres muito bem comportadas raramente entram para a história. E se você pensar sobre, as mulheres icônicas do passado foram as que bateram o pé, foram as que fizeram a diferença. A Chanel é a maior inspiração no mundo da moda porque ela era de uma época em que as mulheres só podiam usar saia e roupas coloridas e se portarem, tipo, toda... Ela era de uma época em que as mulheres tinham que usar vestidos e saias e roupas coloridas e femininas, e ela simplesmente trouxe a costura masculina, a alfaiataria para o mundo feminino. Ela usava preto, branco e calça, usava paletó. Ela mudou a moda completamente. Se hoje em dia a gente usa tudo que a gente usa é por causa dela, mas vocês acham que ela não tinha problemas antes? Que ela não teve que bater o pé? Que ela não sofreu altos discursos da sociedade querendo impor que aquilo que ela estava fazendo estava errado? Sim, ela fez história, ela mudou o mundo e simplesmente pelo fato de ela ser quem ela é. Isso é maravilhoso e é isso que precisa ser o nosso incentivo, é esse que precisa ser o nosso discurso, ser quem a gente é. E se isso faz a sociedade brava, então quer dizer que você está fazendo alguma coisa certa, porque a sociedade não tem ideia do que é certo. Ela não tem ideia do que é certo pra eles, imagina pra você. E é isso que a gente tem que ensinar pras nossas amigas, pras nossas mães e tias que já são mais velhas e especialmente pras meninas mais novas, porque o conceito do mundo inteiro, da sociedade como um todo, precisa mudar. Precisa entender que nós temos o livre-arbítrio de ser quem somos, de nos expor, de nos mostrar, de trazer o que tá dentro da gente pro lado de fora. Temos exatamente quem a gente quer ser. Isso me leva pro último ponto do meu vídeo, que foi quando como vocês sabem, eu tenho um implante no braço. O implante, ele serve como um anticoncepcional, um DIU ou um adesivo, só que ele fica dentro do meu braço, ele libera hormônios constantemente. E quando eu fui no Planned Parenthood, no hospital, fazer isso, eu conheci uma médica muito boazinha, tanto a médica quanto a enfermeira foram maravilhosas, elas conversaram muito comigo e ela perguntou por que eu tava colocando, por que eu queria colocar, e quando eu falei que era por causa de cólica, eu também falei que tinha isso há anos, há muito tempo, praticamente desde quando eu comecei a menstruar lá nos meus 13, 14 anos. E ela virou pra mim e perguntou: mas por que você demorou tanto tempo pra fazer isso? E eu expliquei pra ela que eu venho de uma família conservadora, que acha que isso não é necessário, que acha que porque eu tô tomando anticoncepcional, eu vou sair dando pra Deus e o mundo, e não é assim. E aí quando eu expliquei isso pra ela, ela falou: olha, eu admiro muito você e a sua bravura e a bravura das meninas da sua geração, porque vocês estão batendo o pé por vocês, pra fazer o que é bom pra vocês. E a gente precisa, nós da minha idade, precisamos incentivar vocês a fazerem coisas assim, a se proteger, a cuidar da saúde de vocês, e esquecer esses padrões que continuamos mantendo, sabe? E eu achei isso muito legal porque ela era velhinha já, ela devia ter tipo uns 60, 70 anos, e ela era médica, ela ainda estava trabalhando, e eu achei aquilo muito incrível. E ela se tornou mais uma mulher na minha lista de exemplos na vida. Não que a minha mãe, com todas as ideias conservadoras dela, não esteja na minha lista, muito pelo contrário. A minha mãe trabalhou muito na vida, ela lutou muito pelas coisas que ela tem, ela sempre cuidou muito bem da gente, ela colocava a gente em primeiro plano, a família dela em primeiro plano, e eu acho isso incrível.
A minha mãe nunca me deixou com ninguém pra ela sair e se divertir. Eu dou muito valor à pessoa que a minha mãe é e ela também é meu exemplo, mas nós precisamos tirar o melhor de cada pessoa que a gente conhece e se tornar a nossa melhor versão. Isso inclui ser quem a gente é. E é sobre isso que o vídeo de hoje é. Eu sei que eu fui um pouco confusa, eu fui um pouco bagunçada, mas era isso que eu queria falar. E a gente não pode esquecer das pessoas que sofreram no passado. E não pode esquecer que isso tem que ser todos os dias e não só dia 8 de março todos os anos. Sabe, um outro post que eu vi pra terminar isso foi falando pra pegar as flores que a gente vai ganhar no dia de hoje e colocar nos túmulos das mulheres que morreram defendendo os direitos das mulheres. E é exatamente isso, porque hoje em dia a gente tem problema, a gente ainda tem que bater o pé, a gente ainda tem que brigar com uma sociedade, mas pelo menos nós temos umas às outras e várias mulheres pensam desse jeito. Pensa como era ter uma cabeça dessa em 1920, 1800 e bolinha, quando as mulheres não tinham voz e a maioria delas tinha medo de levantar e falar alguma coisa, e a única que estendia pra falar alguma coisa, ela tava sozinha. Essas pessoas batalharam muito pra gente ter a liberdade de falar o que quer, pra gente poder chegar num vídeo aqui e conversar, pra gente poder pegar um carro, dirigir, pra gente poder sair no trabalho de manhã e pra gente poder estar na escola. Então a gente não pode esquecer de coisas assim, de pessoas assim, e não pode deixar isso morrer, porque elas batalharam muito pra gente chegar onde a gente tá, pra gente simplesmente deixar pra lá e falar assim, não, vamos continuar seguindo a vida. Um cara quer que eu vista saia longa, eu vou vestir saia longa. Um cara não quer que eu use brinco grande, não vou colocar brinco grande. A minha mãe e meu pai não quer que eu saia de short na rua, não vou... Não! Essas pessoas lutaram muito pra você ter o direito de sair do jeito que você bem entende, usando a roupa que você bem entende, falando o que você bem entende, pra gente chegar aqui e simplesmente se calar. Porque a gente tem medo. Não, não. A gente precisa continuar. E eu espero muito, de verdade, que vocês tenham entendido o ponto do vídeo. Eu sei que eu sou um pouco confusa, eu tenho recebido comentário demais assim, e é uma coisa que eu quero falar em outros vídeos. Eu tenho alguns problemas relacionados a isso, a déficit de atenção, a estresse, e eu quero falar em outro vídeo, não nesse, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender o meu tema aqui, o meu ponto aqui, e eu espero que vocês não se calem. Beijos, e eu vejo vocês no próximo vídeo.